Olá, investidor, seja muito bem-vindo aqui mais um vídeo gravado aqui do Plano 5 365 dias. Primeiro, para quem não sabe, deixa eu me apresentar, eu sou Diego Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e eu estou acompanhando você aqui nessa jornada exatamente aos primeiros 5 dígitos de investimentos, seja renda fixa e renda variável. Ontem a gente gravou um vídeo sobre renda fixa, mais especificamente o investimento em tesouro direto, tesouro Selic, né? Exatamente para a construção do fundo de emergência. E no vídeo de hoje a gente vai responder a seguinte pergunta: será que o Bitcoin cabe no plano 5? Ou seja, será que um investidor que está iniciando pode investir em Bitcoin? Então essa pergunta a gente vai responder exatamente através da análise aqui de um controle de risco, tá? Mas esse controle de risco não é exatamente aquele controle de risco que, por exemplo, você pode enxergar em algum vídeo de day trader lá. Ele fala em termos de controle de risco dentro do day trade, né? Ou seja, tentar controlar o risco de você perder dinheiro ali dentro do day trade. Não é isso. Controle de risco é exatamente, vamos supor o exemplo do day trade, né? Vamos supor que você tem um patrimônio de 100 mil reais. Controle de risco significa colocar uma pequena porcentagem onde tem um risco muito grande. O equivalente lá no day trade seria, por exemplo, em vez de você usar o seu patrimônio todo dentro do day trade, você poderia colocar uma pequena parcela, sei lá, R$1.000, e não mexesse mais nisso. Mas eu sei que é difícil. Para quem é day trader, né, a adrenalina em torno disso lá faz com que a pessoa se prenda e de repente pode perder até todo o patrimônio. Mas hoje não é dia de falar sobre day trade, mas na verdade sobre Bitcoin. A gente vai responder essa pergunta: será que o Bitcoin poderia caber dentro desse plano 5 aqui, para a construção desses primeiros 5 dígitos? Então eu vou mostrar aqui exatamente no papel, melhor, na tela, tá? Então aqui para lembrar, né, o que acontece no nosso plano 5, né? O nosso plano 5, eu estou trabalhando com vocês aqui exatamente os primeiros 5 dígitos. E para isso a gente está considerando aí 5 raízes lá daquela arvorezinha lá que eu expliquei para vocês do T. Harv Eker. 5 raízes, que é o aporte, é um dos pontos principais, os ativos que a gente vai investir, tempo, paciência e comprometimento, tá? Então, dentre desses aí, a gente tem o aporte, que eu estou simulando não, na verdade eu estou aplicando na prática, né, mesmo com dinheiro de verdade, dinheiro meu, né? Eu estou aplicando mensalmente R$1.000. R$1.000. Isso significa o quê? Né? Que por mês, isso aqui a cada R$1.000 por mês, se nada der errado, né? Se ficar tudo no 0 a 0, no final de 10 meses, eu vou considerar 10 meses porque vai ficar aqui mais prático aqui no meu exemplo, que eu vou considerar aqui da possibilidade do Bitcoin. Então, depois de 10 meses, 10 aportes, a gente vai ter aqui, a gente não, eu só, né? Vou ter aqui R$10.000. Certo? Tá? Se a gente considerar aqui todo esse valor, vou colocar aqui uma barra exatamente para representar todo esse valor. Eu tenho aqui que eu separei 20% aqui, 20% renda fixa, e os outros 80%, que é principalmente o foco nosso aqui, a renda fixa, que a gente vai utilizar aqui, basicamente é só para a construção do fundo de emergência. Vai ser renda variável. Certo? Então, significa que lá no final do mês, final dos 10 meses, eu estou considerando 10 meses, só para a conta ficar mais fácil aqui, tá? Esses 20% aqui seriam aqui R$2.000, e a renda variável, se ficar no 0 a 0, estou considerando, tá? Só para facilitar o cálculo, R$8.000. Tá, Edgar, por que tu está falando isso? Porque eu estou falando com relação exatamente se cabe entrar aqui o Bitcoin na história, tá? Eu vou falar exatamente do Bitcoin porque talvez você saiba, talvez não, o Bitcoin está sofrendo uma alta volatilidade, né? Um sobe e desce muito forte. Se eu não me engano, caiu 20% ontem, né? Nem sei quanto cresceu hoje, dificilmente eu olho a cotação aí dos preços. Mas enfim, a gente vai verificar se cabe, será que cabe aqui utilizar o Bitcoin, investir no Bitcoin?
Então eu sou a favor, na verdade, daquilo que muita gente fala, né? Considerar apenas uma parcelazinha bem pequena dentro do portfólio total, tá? Essa parcela aí não seria entre 1% ou 5%, né? Cabe a você decidir se você é mais propenso a risco, tá? E aí, como eu falei anteriormente, quando você controla o risco, significa que você não vai colocar 100% no Bitcoin, e sim apenas uma pitadinha lá. E essa pitadinha você vai ver que no final pode ter uma diferença bem menor do que aquela que a gente poderia imaginar. Exatamente por causa do controle do risco. Então o que a gente vai considerar aqui para ilustrar, né? Esses 1%, né? Vamos supor que você tem inicialmente aqui esses 10 mil reais. Esses 10 mil reais que não cresceram aí. Se não crescerem, ele vai ficar exatamente lá depois de 10 meses, 10 mil reais, ou seja, 0% de crescimento, tá? Mas para facilitar e entender qual seria o papel desse 1% aqui dentro do portfólio todo, dentro da sua carteira toda, né, vamos supor a seguinte situação. Se você tem aqui um crescimento de renda fixa mais renda variável, que é esse bolo que a gente está considerando, vou tirar aquele 1% do Bitcoin, tá? Vou colocar aqui, vou colocar até em vermelho para reforçar que é Bitcoin. Bitcoin é variável também, tá? Mas aqui, quando eu estou falando renda variável, basicamente seria ações, FIIs, ETFs, stocks, REITs, qualquer coisa desse tipo, tá? Então aqui, considerando que não houve crescimento desse portfólio da renda fixa mais a renda variável, significa dizer que eu teria 9.900 reais, tá? Por que 9.900 reais, Edgar? Porque eu estou considerando exatamente o 1% de todo o patrimônio do meu investimento, tá? Ou seja, 10 mil reais, 10% seria 1.000, né? E 1% seria 100 reais. Eu estou tirando 100 reais e colocando lá no Bitcoin. Esse crescimento aqui, esse Bitcoin aqui com 100 reais, vamos supor que aconteceu o seguinte, que houve um crescimento aí de 100% nesse portfólio aqui, no Bitcoin, né? 100%. Ou seja, daqueles 100 reais que você investiu no Bitcoin, ele foi parar lá no 200 reais, certo? 200 reais. Então significa que se eu somar aquela parte de 9.900 e somar esses 200 reais, que foi o crescimento de 100% dessa parcela do Bitcoin, então no final você terá R$10.100, que é exatamente o crescimento aí de 1% no portfólio, tá? Ou seja, aquele crescimento de 100% no Bitcoin representa no global aqui apenas 1%. Obviamente, considerando lá os 9.900 parados, tá? Sem nenhum crescimento. Então essa é a história aí com relação ao Bitcoin, tá? E aí qual é a boa da história também para o controle do risco? Se você tiver lá perdido tudo, vamos supor que o Bitcoin virou pó. Então esses 100 reais virou zero. Então o outro portfólio, a outra parte do portfólio ficou 9.900, a outra parte da carteira. Ou seja, você teve apenas uma perda de 1%. Ou seja, aqueles 100 reais virou pó, perdeu 100% lá no Bitcoin, mas no global foi apenas uma perda de 1%. Então isso que é realmente controle de risco. Certo? Não tem como você fazer controle de risco em algo que é arriscado. Não tem como você fazer controle de risco em day trade, dentro do day trade, porque aquilo é arriscado.
você faz o controle de risco global, né? Aquele macro, aí sim você tem controle de risco. Você que está construindo o plano 5 do zero, pode encarar o Bitcoin? Pode, de repente, desde que faça isso que eu estou falando, ou algo aproximadamente perto disso. Eu falo de um exemplo prático que aconteceu, foi, por exemplo, isso lá em 2017, né, quando eu retomei os investimentos, já contei essa história aqui, e eu estava conversando com o Luiz, que é meu sócio aqui na Symmetry, e se a gente entraria, cada um obviamente entraria no Bitcoin, né? Naquela época o Bitcoin estava crescendo ainda, né? Explodindo, né, na verdade. E aí eu decidi não entrar, e o Luiz entrou. Lá aquele crescimento lá que estava em 11 mil dólares, 10 a 11 mil dólares em 2017, 2018, por ali, né? E houve aquela queda violenta. E aí quando caiu, o Bitcoin chegou a ir a 3 mil dólares, 5 mil dólares por aí. Eu tentei até entrar, né? Eu fui postergando, acabou que não entrei. E hoje o Bitcoin está em torno de 50 mil dólares. Teve essa variação maior, tá? Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? O Luiz segurou o Bitcoin mesmo naquela queda, ele segurou e hoje colheu os frutos daquele crescimento. Mas aquilo foi apenas uma porcentagemzinha dentro do portfólio dele, dentro da carteira global dele. Que é exatamente mais ou menos isso aqui que eu estou colocando aqui para vocês. Mas enfim, seria essa a ideia que se você está considerando investir no Bitcoin para construir o seu primeiros 5 dígitos, leve em consideração essa questão do risco aqui, o controle do risco. Então, eu perguntei para o Luiz, onde ele investe e como ele investe. Então ele fez um videozinho mostrando exatamente como ele investe. E ele investe aqui exatamente na Foxbit, tá? Então eu vou deixar o videozinho aqui para você ver como ele investe. Eu não estou sugerindo, a gente não tem parceria nenhuma aqui com a Foxbit. E se você quiser, pode olhar lá, mas a gente não tem nenhum tipo de comprometimento com eles, tá? Aqui eu estou no site da Foxbit, né? foxbit.com.br. Está entre as duas corretoras mais conhecidas aí que operam Bitcoin e outras criptomoedas no Brasil, né? A Foxbit e a Mercado Bitcoin, são duas mais conhecidas, mas tem várias outras, né? A pessoa não tem conta, só clicar aqui em criar sua conta, né, na página principal do site, é um processo simples aqui, semelhante ao de abertura de conta em corretoras, né? Você preenche dados básicos e depois envia os documentos, aquele processo de selfies, etc. Depois que a pessoa abre a conta, cria a sua conta, ela acessa novamente pelo site, clica aqui em entrar, né? O processo também de envio de recurso é semelhante ao de uma corretora, né? Você faz um TED para uma conta, eles vão te enviar. Aqui o processo de login, ele tem um nível de segurança a mais que você pode solicitar, que é esse código de dois passos, autenticação em 2 passos, né? Então você tem que baixar um aplicativo no seu celular que faz isso, como o Google Authenticator, que hoje eu acho que é o mais comum. Alguns celulares até já vêm com ele instalado. Tá? E aqui nessa primeira tela vai abrir um resumo da sua conta, saldo em reais, aquilo que eu falei, né? Se a pessoa faz um TED, vai aparecer o saldo em reais para ela operar qualquer uma dessas criptomoedas que tem aqui, né? Então, cada uma que você tiver uma quantidade, ele vai colocar aqui a quantidade de acordo com aquilo que você já tiver operado, já tiver comprado, tá? E aí, para comprar e vender, você vem aqui. Aqui tem outras informações, né, as ofertas no tempo real, né, o Bitcoin e outras criptomoedas operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Aqui depositar e sacar é para você retirar dinheiro, ver o seu saldo, né? Retirar, e se você quiser depositar aqui, você vai ver os dados da sua conta na Foxbit para fazer o TED, né? Você pode fazer o TED do seu banco, aí vai aparecer lá no início no saldo em reais, né? Ou aqui. Nesse caso aqui tem 1 centavo só, né? Que foi uma última operação que sobrou 1 centavo. E para comprar e vender também é muito parecido com um home broker, né? Você vai colocar aqui, você vai definir se você quer um valor, né? Então, se você tiver R$1.000, por exemplo, você só aperta aqui em comprar para você usar aqueles R$1.000 que você tem em conta, o saldo em conta, para comprar Bitcoin. Ele já calcula a quantidade exata em função do livro de ofertas, né, que é quanto o Bitcoin está sendo vendido nesse exato momento. Então tem várias aqui ordens, assim, muito parecido como um home broker, para quem já operou um home broker numa corretora qualquer, é muito semelhante, né? Tem várias ordens abertas aqui, os valores aqui de compra e venda estão aqui no topo da tela, né? Os últimos valores negociados, aqui as ordens abertas, e quando você vai lá em
em comprar e vender, onde eu estava, ele já calcula essa quantidade aproximada, né? Em função do valor que você coloca. Você pode colocar um outro valor aqui qualquer para comprar Bitcoin, aperta em comprar e está feito o processo, como eu falei, muito semelhante ao de uma corretora normal. E vender também, muito semelhante, você define ou o valor que você quer ou a quantidade em reais que você quer para vender de bitcoins ou de qualquer outra moeda que você tenha em carteira. Se você quiser vender, se você quiser comprar, você escolhe aqui, então, Ethereum, por exemplo, você troca. Então, você faz o mesmo processo aqui para escolher qualquer outra criptomoeda, desde que, obviamente, a Bitcoin negocie essas criptomoedas. A mais conhecida é o Bitcoin, de todos, e aí você faz esse processo aqui, bastante simples, de compra dos seus primeiros Bitcoins. Então o vídeo de hoje foi exatamente para mostrar para você que está construindo esses primeiros 5 dígitos, levar em consideração que se você está pensando em investir também no Bitcoin, leve em consideração esse controle do risco que eu acabei de falar, tá? Então se você gostou, não esqueça de deixar o like, deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no nosso canal, tá? Abraço e até amanhã.